Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, tocando aqui de novo no assunto da reforma tributária, meus irmãos, porque é lamentável o que aconteceu, é terrível, né? Os caras literalmente foram comprados, tá se falando que o Lula soltou 7 bilhões, né, para comprar os caras, esse é o preço da honra deles, 7 bilhões em emendas parlamentares. Como eu disse para vocês no vídeo de mais cedo, era de se esperar, não foi surpresa para mim que a tal bancada de direita, que nunca houve direita no Brasil, isso é fato, né, iria se vender. Seriam poucos os que se sustentariam nas promessas ao povo, né? Essa reforma deveria ser chamada reforma comunista, né, onde você vai perder aos poucos o direito à sua propriedade. É óbvio que eles não vão fazer isso do dia para a noite, mas está na lei que eles podem progressivamente ir aumentando o valor desses impostos de acordo com o que eles acham que teu imóvel vale, né? Então é aquele exemplo que eu dei lá do terreno, né? Você compra um terreno em um lugar ruim, sem saneamento básico, sem policiamento, sem nada, você fica ali dentro dos matos sofrendo. Depois de 20 anos aquilo valoriza e agora você vai pagar IPTU baseado no que isso tá valendo agora. A mesma coisa no teu carro. Ah, eu sonhava aqui com um Maverick, comprou, beleza. Os impostos eram menores sobre ele porque era um carro velho. Agora não, é o contrário, eles viram, né? Eles pesquisam, eles sabem, eles estão vendo aí OLX, Web Motors, que esses carros estão valorizando por causa desse carinho, o sonho, né, do brasileiro que sempre foi apaixonado por carro, é ter um carro. Então as pessoas não podem comprar um modelo super esportivo, optam, né, por equipar um mais antigo. Hoje tem injeção eletrônica, você coloca um monte de coisa, como a gente fez com o Astra, né? Esse Astrinha nosso, família, deu piso em Golf GTI, né? Então, quer dizer, um Astrinha 2000, carrinho barato, né? Consegue isso com o quê? Com a preparação. E aí o Estado, como eu digo para vocês, quando ele está quebrado, ele fica procurando se manter. A máquina pública, principalmente com o atual manda-chuva do país, que não é presidente, é manda-chuva, ele só incha. De onde ele vai tirar o recurso? De cima de você. Se a gente, todos nós agora, parar de comprar carro, de morar em barracas, de morar em cima de árvores, certo? A gente morar em cima de árvores, eles vão colocar uma lei ambiental. Mesmo... Não, então, Davi, árvore não, vamos para uma caverna. Vão colocar uma lei ambiental e vão taxar a gente por isso, vão taxar por a gente estar dando passo, vão taxar a gente por respirar. Eles farão isso porque eles precisam de nós para sobreviver, já que os serviços essenciais estão todos sendo privatizados, estão passando para a iniciativa privada, e essa mesma iniciativa privada que está exigindo essas coisas. Eu vi até um vídeo que eu nem vou colocar aqui do Kim, do MBL, que esse não engana ninguém, né? Tem pautas que eu digo a vocês, vale a pena apoiar, mas a gente sabe que aquilo é uma cobra, né? O MBL, em geral, ele é uma cobra que quer implementar a agenda global no Brasil o mais rápido possível também. A gente tá literalmente lascado, meus irmãos, com essas opções que tem por aí. Então eu vou colocar o Gustavo Gaia, né, que é um deputado de direita, não tenho nenhuma admiração pelo cara, mas quando tá certo, seja quem for, né, que estiver falando, pelo menos naquele momento, corretamente, eu vou colocar aqui. E o Gustavo Gaia descreve bem, né, o que eu tô falando aqui para vocês. Em seguida a gente vai reforçar isso também com outro deputado. Primeiro vamos ver o Gustavo Gaia, que pode ser até vítima de impeachment aí, né? Querem tirar até o cargo dele aí. Enfim, agora são 10 aí. horas da noite, tô voltando aqui pro meu gabinete. Como vocês podem ver, não tem mais ninguém aqui. Infelizmente, o Brasil vai enfrentar um período muito obscuro, muito sofrível. A toque de caixa, comprando um projeto, a aprovação de um projeto com 7 bilhões de reais em emendas. Hoje, esse projeto, que eles querem dar o nome de reforma tributária, foi aprovada, mas ela não reforma nada. Na verdade, ela torna mais complicado, vai encarecer o produto final e os serviços para os consumidores, para o povo brasileiro, para os pobres. E o pior de tudo, foi um atropelo total. A maioria dos deputados que votaram a favor desse projeto hoje nem sequer chegaram a ler o projeto. Um projeto de altíssima complexidade, que vai afetar todo o sistema tributário de uma nação de 217 milhões de pessoas. E eles nem sequer leram. Ou votaram porque receberam alguma coisa, ou porque foi uma determinação do líder do partido, ou é porque senão eles vão perder alguns cargos que tem ali no governo. Isso é extremamente triste para o nosso país. Hoje saiu uma pesquisa falando que a instituição que tem menos confiança do povo brasileiro é o Congresso. E eu consigo entender por que o povo brasileiro pensa assim. A resposta está aí. Essa votação de uma reforma tributária que nem sequer foi lida e debatida. Pois é, meus irmãos, você ouviu do próprio cara aí, né? De um dos deputados do PL.
Agora eu vou trazer outro cara de pau aqui, você vai ver junto comigo, e o cara elogiando os deputados que se venderam literalmente. Você ouviu aí, 7 bilhões em emenda parlamentar. O PT, meu irmão, tá soltando grana a troco e a direito. Estão avacalhando mesmo, afinal de contas, quem vai pagar essa dívida vai ser nós. E quanto mais ferrado tiver o país, mais apto a aceitar medidas abusivas e absurdas estará o povo. Porque essas medidas vêm como solução. E eles querem o comunismo aqui, eles querem quebrar cada cidadão brasileiro, meus irmãos. E o Gustavo, óbvio, né? Não vai falar aí o nome dos seus companheiros, porque afinal ele também é um deputado. Mas tem um aqui que é cara de pau, né? Não aceita as críticas que os próprios eleitores deles estão fazendo. E aí diz, não, tem que elogiar, vocês estão passando por isso, mas estão de parabéns. E aí é bom, porque a gente escuta o nome, né? De pelo menos alguns deles que fizeram essa votação, meu irmão. Vamos ouvir aqui, em seguida a gente volta. Olha, eu tenho aqui em minhas mãos uma lista de deputados do PL que estão sofrendo hoje, mas o povo brasileiro agradece. Eu sou da cidade de Foz do Iguaçu, já é madrugada aqui, pouca gente da minha cidade está assistindo. Eu faz 60 dias que eu cheguei nessa casa. Eu tenho aqui a lista de 20 deputados do PL que votaram a favor do que está acontecendo aqui hoje. 20 deputados do PL que votaram a favor dessa mudança no país. 20 deputados do PL. Parabéns a vocês. Antônio Carlos, PL de São Paulo. Detinha, PL de Maranhão. Deputado Giacomo, do Paraná. Ícaro Valmir, PL do Ceará. Maranhãozinho. João Maia. Bacelar. Júnior Lourenço. Júnior Mano. Deputado Luciano Vieira, do Rio de Janeiro. Parabéns, Luiz Mota, PL de São Paulo. Matheus Noronha, PL do Ceará. Robson Faria, PL do Rio Grande do Norte. Rosângela Reis, PL de Minas Gerais. Parabéns a Samuel Viana, PL de Minas Gerais também. Tiririca, levou a sério, votou certo, PL de São Paulo. Pior do que tá, não fica. Vermelho, PL do Paraná. Vinícius Gurgel, PL. Também o Wellington Roberto, do PL, e Zé Vitor, do PL. É absurdo demais, meus irmãos. O cara ainda se vitimiza, né? Ele acha que o povo que entendeu o que é essa reforma, o que ela significa, né? Como eu tô dizendo aqui pra vocês, meus irmãos, vai ser impossível você ter sua propriedade aqui no país. Vai ficar a critério do governo aumentar progressivamente os impostos sobre ela, já que eles podem alegar que supervalorizou. E no caso do seu carro, que ele polui o ambiente. Eles querem forçar, através dos altos preços, a você migrar para a porcaria do carro elétrico, que não terá autonomia. Será um carro que vai entregar tudo que você faz. Você não será o dono dele sozinho jamais, nunca mesmo. Não, eu vou comprar uma à vista aqui, não vou fazer por assinatura não. Ainda assim, terá exigências que você terá que cumprir. Do contrário, você não terá o direito de ter esse carro, porque ele é inteligente, ele pode ser controlado de fora. E ele não é uma coisa que é de fato sua. Entenda isso. Além disso, além desse fato, ainda tem a questão energética, que basta ter um período de seca aqui no país, no Brasil, que é rico em energia, você vai ver que será um caos. O que vai acontecer mesmo é que carro será luxo para poucos e a maioria vai andar de coletivo. É isso que eles querem. Eles estão revoltados, já fizeram leis, inclusive. Agora a gente mostrou há pouco tempo, né? As leis para obrigar a emplacar patinete, bicicleta elétrica, um monte de absurdo, né? Pra quê? Pra que as pessoas voltem a usar ônibus. E essa medida que está sendo feita aí contra os carros, com a desculpa de ser pelo meio ambiente, é na verdade para fazer com que a população use os transportes públicos, para que assim eles possam continuar faturando alto. Nada é feito para a população, meus irmãos. Existem 160 países, segundo o próprio Kim, do MBL. Eu não ia nem colocar o vídeo, mas vou colocar para você ver, né? A cara de pau, ele mesmo dizendo, né? A agenda globalista aqui no Brasil a todo vapor e os caras apoiam, né? Quando você ouvir, não, eu sou liberal, meu irmão, você já sabe que o cara é antipatriotismo. Entenda isso. Ou você é patriota ou você é liberal. Não existe patriota liberal. Nós temos que ser liberal com as empresas daqui. Fazer o nosso empresário, que é o nosso patrimônio, crescer e ele sim assumir algumas funções que é do Estado. Não privatizar e entregar para grandes grupos estrangeiros que no final da pirâmide pertencem às 13 famílias, que é o que os caras querem e estão a serviço dele. Vou colocar o Kim falando aí para você entender isso,
seguida a gente volta. E o que a reforma faz? A reforma, ela adota um modelo que é adotado por 172 países, a maior parte dos países, se não todos os países desenvolvidos do mundo, que é o modelo de IVA. Então, é uma reforma que atende aos serviços essenciais, é uma reforma que atende ao agronegócio brasileiro e é uma reforma que nos coloca no patamar de países desenvolvidos em termos de tributação. É o que a Europa faz, é o que a Nova Zelândia faz, é o que a Austrália faz. Eu sei que tem muita gente de direita batendo, mas veja, a minha formação é uma formação liberal. O bom é que ele mesmo escancara o apoio deles, a luta deles pela implementação da agenda global. Esse nome de liberal é um nome bonitinho, mas na verdade liberal significa entreguista. Nada mais que isso, meus irmãos. Isso é um fato. Agora, por último, vou colocar um deputado, a gente encerra, né? E ele falando a lógica de porquê essa reforma é ruim. Sempre foi ruim, não tinha como ser boa, até por quem está sendo proposto, o Lula. E a forma que ele fez para ela ser aprovada, comprando. Você acha que se fosse uma coisa boa, ele precisaria gastar 7 bilhões com emenda para poder aprovar uma coisa dessa? É óbvio que não, mas o negócio é tão ruim que teve que pagar. E se alguém pagou, esse alguém quer o retorno. Então escute aí, a gente finaliza. Desde já eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado, meus irmãos, por terem me prestigiado com a tua audiência. Fica aí com mais uma verdade. Um abraço e fui. Que é do PL de Mato Grosso. Deputado Abílio Brunini, muito bom dia para o senhor, já 2h08 da manhã. Eu observei durante todos os debates que o PL disse que não é contra especificamente a reforma tributária, mas não era a favor desse texto que foi aprovado hoje. Por que o PL não era a favor desse texto, deputado Brunini? Bom, eu nunca vi nenhum comunista defender empresário. Então, se os comunistas estavam, de certa forma, defendendo essa reforma, que aumenta imposto sobre os trabalhadores, sobre as empresas, sobre o setor de comércio e serviços, logo não é bom. Deputado Brunini, a questão de construção de entendimento, a gente viu que até deputados do PL acabaram votando favorável para que houvesse a votação dessa reforma e também, por exemplo, o apoio da Fiesp, de governadores e prefeitos nesse último texto que foi apresentado. Ele não seria um argumento forte em favor da aprovação também da proposta? Olha, melancia sempre tem, todo partido às vezes tem essas pessoas que se elegem com um discurso e mudam de posicionamento depois de eleito. Então essa votação ela foi muito importante para que a população brasileira, principalmente aqueles eleitores, possam conhecer os seus deputados. Hoje, nas redes sociais, a gente está vendo, e amanhã a gente vai ver isso continuamente, que muitos eleitores estão insatisfeitos com os seus deputados, porque eles elegem com um discurso, entram num partido, por exemplo, como o do PL, para apoiar o presidente Bolsonaro, e após eleito chega aqui, faz acordo, faz compromissos e acabam rompendo o compromisso principal, que é o compromisso com o seu eleitor. Então a decepção ela é normal e a expectativa é que seja só um mandato. No próximo mandato esses deputados não estarão aqui porque a própria população o retirará por descumprir o seu acordo com ela.